Boa tarde a todos. Meu nome é Josimar, eu sou professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina e participo do grupo de coordenação e condução do Núcleo Telesaúde. Na nossa parceria que estabelecemos junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado da Saúde, estamos juntos com essas instituições na implantação do ESUS da atenção básica. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco com vocês, baseado em algumas questões norteadoras desse processo de implantação e que nos parece pelas teleconsultorias e também pelo diagnóstico que a Secretaria de Estado junto conosco lançamos junto ao município, parece que algumas questões estão com pequenas dúvidas, outras não tão pequenas, e a gente vai conversar com vocês sobre alguns aspectos e tentar sanar a maioria deles daquilo que está ao nosso alcance. Então, essa nossa conversa de hoje é sobre as ações de implantação do ESUS AB. O ESUS é uma estratégia do Ministério da Saúde para sanar uma debilidade que a gente vê dentro do Sistema Único de Saúde sobre alguns aspectos fundamentais na organização, condução, acompanhamento, controle e avaliação do nosso sistema, que é a informação. Vocês que trabalham na atenção básica e alguns com mais tempo, inclusive que eu, de percurso na atenção básica, sabe que o Brasil ele é pioneiro na questão da informação em saúde. Nós temos diversos sistemas de informação, uma riqueza enorme de dados que nos possibilitam coletar informações que são fundamentais, não só para a gestão, mas também no atendimento, no cotidiano das unidades de saúde. Como esses sistemas foram implantados ao longo do tempo com formatos diferenciados, muitos deles, a sua grande maioria, não conversam entre si. Então, o ESUS é uma tentativa, na verdade, uma proposta, uma política que estamos tendo agora para melhorar a questão da informação e, com isso, qualificar o nosso sistema. Então, é uma estratégia de vários sistemas. Hoje vamos conversar sobre o da atenção básica, mas vocês sabem que nós temos ESUS com outras propostas da atenção domiciliar, para atenção hospitalar. Então, a gente tem na rede agora a incumbência de implantar o da atenção básica, mas a ideia é que a gente tenha um só sistema e que isso possa, então, qualificar o nosso Sistema Único de Saúde, principalmente na gestão. Então, as diversas plataformas, elas não conversam entre si. A ideia da implantação do ESUS é que ela faça um agrupamento, possibilite com que as informações elas saiam dos sistemas de forma integrada. Uma outra coisa que a gente tem é a questão da individualização do registro. A grande maioria dos sistemas hoje trabalha, como vocês sabem, com consolidados. A gente não consegue individualizar as informações, nós não conseguimos trazer aqui para a nossa unidade, para a unidade de vocês, a realidade. Muitas vezes, quando ela está desagregado no máximo para o município, ou quando o município desenvolveu o seu sistema próprio, que possibilitou isso, para a unidade. Mas a gente não consegue saber a informação daquele indivíduo, daquela família, muitas vezes, que a gente precisa para fazer o nosso planejamento local, por exemplo. Então, a estratégia do ESUS, ela vem com essa perspectiva de possibilitar essa individualização, reduzir o retrabalho na coleta, embora agora, no primeiro momento, parece que nossa, tanto trabalho que temos que fazer. Muitas vezes a gente tem que dar um passinho atrás para fazer uma organização da casa, e aí a gente mais à frente não precisar fazer a faxina todo dia, né? Quem sabe a gente faz faxina e organiza a casa uma vez por mês. Então hoje o convite é para que a gente tenha um esforço conjunto, todas as instituições, que a gente possa então ter um momento em que a gente tem um trabalhinho a mais de fazer um novo cadastro, de inserir as informações uma a uma, mas que isso faz com que a gente não tenha que ter mais à frente novos trabalhos de coleta de dados. Isso já fica integrado e de possível acesso para diversas pessoas ao mesmo tempo.
Nessa estratégia de implantação, além da equipe de atenção básica, seja ela da saúde da família ou não, que vai inserir os dados, nós também temos possibilidade de ter dados inseridos, agregados para a atenção básica dos profissionais do núcleo de apoio à saúde da família, dos profissionais que trabalham no consultório de rua, dos profissionais que trabalham no programa Saúde Escola, academia, ou seja, Melhor em Casa, todas as equipes, todas as ações que integram o grande conjunto da atenção básica. Isso é um grande diferencial. Nesse quadro aqui, e aí eu quero colocar que essa minha apresentação ela é um compilado de algumas apresentações que tem no próprio Ministério da Saúde ou no próprio site da Secretaria de Estado da Saúde, em que nesse slide a gente está aqui agora vendo a comparação entre o CISAB e o CIAB. Né? Do ponto de vista do tipo do registro, eu já falei da questão da individualização da informação. Quanto ao tipo de relatório, essa individualização vai nos permitir agora não só ter o consolidado por equipe, mas por indivíduo também, agregar por região, por município, isso é importante. A alimentação dos dados, acabei de falar, a gente amplia a possibilidade. Então, a gente tem a possibilidade de ter um melhor conhecimento e acompanhamento sobre o nosso território, não só mais das famílias, mas também por domicílios, por núcleos familiares e para os indivíduos. E a gente sabe que no planejamento local isso faz muita diferença. Com relação a outros aspectos de comparação também das atividades coletivas, né? Nós antes tínhamos apenas as atividades por grupo, por educação e saúde, agora nós temos a possibilidade de realizar o tipo de atividade, o tema que abordamos, isso é importante que a gente possa ter. Os relatórios gerenciais anteriormente mais limitados, agora a proposta do ESUS é que sejam mais dinâmicos e nos informem melhor. E temos também a possibilidade de ampliar o alcance dos indicadores. Do ponto de vista da comparação das diferenças dos softwares, né, o ESUS ele permite a comunicação, a integração dos sistemas em uso no município, que anteriormente a gente não tinha. A linguagem também é um pouco mais fácil, um pouco mais leve, um pouco mais atualizada, e as fichas individualizadas que nos permite, que parece que a gente começa a ter um pouquinho mais de trabalho, porque indivíduo a indivíduo antes era tão melhor só a gente digitar o consolidado. Mas quando a gente gera o dado não dá as informações que podem fazer com que o nosso trabalho seja melhor, mais resolutivo. Todo o sistema novo tem grandes desafios e o ESUS não é diferente disso. A gente coloca em qualquer situação a versão depois de testada. Mesmo assim, quando a gente vai utilizando essa versão que a gente instalou, a gente percebe alguns problemas que anteriormente a gente não percebia, porque a gente estava testando numa amostra. É isso que a gente vive no ESUS hoje. Todo sistema tem uma política de versão. Então, nós temos, como a gente vê nessa tela agora, versões que são para corrigir a versão que está em curso. E aí, vocês podem ver nesse exemplo aqui, a gente sabe que essa versão é uma versão corretiva quando o que muda são os 2 últimos dígitos aqui. Pode também acontecer uma mudança significativa na evolução dessa versão. E aí, o número que muda é o segundo número na versão que a gente tenha para atualizar. Mas também pode ser que tenha novas funcionalidades, onde muda substancialmente a versão que a gente tinha anteriormente, e aí o número que muda é o primeiro dígito. É preciso esclarecer isso porque hoje nós estamos hoje num processo histórico. O ESUS tem um cronograma de implantação das suas versões, porque é claro, à medida que a gente vai utilizando, vai identificando algumas deficiências, vai corrigindo, e por isso a participação de vocês indicando quais são os erros, quais são os problemas, é fundamental para que a gente tenha novas versões. Então, hoje nós estamos na versão 1.307. Né? Então, esse A3 já foi corrigido alguns aspectos e estamos um pouco atrasados.
no cronograma, porque deveríamos já estar, essa tela aqui, a tela da apresentação do Ministério da Saúde, em que tinha uma previsão de novembro de 2014 termos a versão 2. Mas hoje nós vivemos um momento de transição, onde a gente tem uma versão que é o 1.3 com as suas correções, mas, por exemplo, nós já temos a versão Android para que os agentes comunitários de saúde, por exemplo, possam, através de um aparelho móvel, fazer o cadastro no domicílio. Então, nós temos essa possibilidade, essa transição, vivemos esse momento atualmente. E cada vez que nós temos uma nova versão, nós precisamos ter alguns cuidados que a gente vai conversar mais adiante no processo de instalação. Então, é fundamental que a gente visite corriqueiramente o site do DAB para verificar se temos uma atualização nas novas versões. Então, a estratégia ESUS é uma estratégia para consolidar os sistemas e temos duas possibilidades de software, que é o CDS e o PEC. Temos, então, neste primeiro momento de implantação, que preencher algumas fichas, e essas fichas elas foram modificadas e atualizadas, e como a Bruna falou, no momento anterior à web, enquanto a web não vem, nós temos no site do Núcleo Telesaúde alguns vídeos que fazem com que essas dúvidas sobre as fichas possam ser sanadas. No DAB, o DAB disponibiliza um manual, vocês devem ter. Nós também temos no site da Secretaria e no nosso site do Núcleo Telesaúde esses manuais, mas a gente também providenciou alguns vídeos para que vocês possam minimizar, que às vezes na leitura passa despercebido. Mas o fato é que nós temos algumas fichas de cadastro domiciliar e individual, fichas de atendimento individual, de atendimento odontológico individual, ficha de visita domiciliar, fichas de atividade coletiva e as fichas de procedimento. É preciso que a gente se familiarize. No primeiro momento, às vezes assusta, mas quando a gente começa a usar, a gente vê que as dúvidas vão sanando pouco a pouco. Então, a implantação do ESUS é ordenado, cabeçado pelo Ministério da Saúde, e nós estamos juntos com a Secretaria implantando para apoio aos municípios. Como é que se dá esse apoio? A implantação do sistema com visita ou apoio à distância para o prontuário eletrônico, para aqueles municípios que atuam com o prontuário eletrônico, se dá através desse acompanhamento por helpdesk, por e-mail, por telefone, ou, se necessário, em alguns momentos, quando a gente não souber, a gente tem até a possibilidade de fazer uma visita para o apoio. Temos também todos os instrumentos do Telesaúde à disposição, a webconferência em momentos como esse, viremos mais vezes, né? Com certeza outras pessoas também virão para sanar as questões que aparecerem ao longo do nosso processo de implantação. As teleconsultorias, que a qualquer momento vocês podem enviar, os nossos teleconsultores estão prontos para auxiliar vocês nas dúvidas que tiverem. E também nas videoaulas, como já mencionado, e a gente convida mais uma vez aqui a tela do nosso Núcleo Telesaúde, nesse espaço que temos aqui do centro. Vocês clicando aqui, vocês têm à disposição aqui as 9 videoaulas e também os manuais, formulários, orientações, e a gente está sempre atualizando esse espaço e está disponível para todos vocês. Aqui temos também o manual do CDS, a instalação e funcionamento, mas vocês também podem ter as dúvidas diretamente no site do DAB. A instalação do ESUS depende muito da condição de instalação de internet e de computadores que os municípios têm. Eles podem optar por 6 cenários, né, possíveis de implantação. Quando o município não tem, em nenhuma unidade, não tem nas unidades computadores, a coleta é feita pelas fichas, alguém que o município designa vai digitar essas fichas em computadores específicos, um computador no município com acesso à internet consolida, junta essas informações e envia para o Ministério da Saúde.
Uma outra possibilidade é ter nas unidades de saúde os computadores, mas não tem internet lá. Então, na unidade se digita as informações através de algum dispositivo de envio, seja por CD, seja por alguma possibilidade de transposição de arquivos, vai para uma central na Secretaria Municipal de Saúde ou na Prefeitura que tem internet e envia. O terceiro cenário é, não, eu tenho a possibilidade de ter internet nas unidades, as unidades mesmo enviam diretamente e a Secretaria Municipal de Saúde envia os aspectos de gestão diretamente para o servidor. Um quarto cenário é unidades de saúde em que nem todos os consultórios têm computadores, tem só um ponto de servidor de internet, então pode, em alguns locais, fazer esse agrupamento, onde alguns digitam seus próprios dados, outros, um digitador local na unidade de saúde digita os dados, se envia diretamente da unidade e a gestão encaminha também para lá. Ou todas as pessoas têm possibilidade de digitar seus dados, seja ela no nível médio, seja ela profissionais do nível superior, seja os agentes comunitários, e enviam diretamente, assim como a secretaria. Essas são as possibilidades também do cenário 6, e aí você pode optar por ser o envio CDS, que é a ficha simplificada, ou o prontuário eletrônico, que alguns municípios, inclusive, já têm, que é mais qualificada as informações. No site do DAB, nós temos todas as informações necessárias para reduzir as nossas dúvidas. É fundamental que a gente faça a leitura, porque por mais que a gente aqui do Telesaúde, na secretaria, a gente se debruce para auxiliá-los, muitas vezes a própria pergunta de vocês pode não ficar clara e a gente pode dar alguma resposta que não atenda aos interesses. É óbvio que estaremos sempre à disposição para reforçar e vocês podem perguntar quantas vezes quiserem. Mas também no site do Ministério da Saúde nós temos todas as orientações e o software de instalação. Nós temos de atualização, nós temos também a questão de como fazer. Nós temos aqui uma situação em Santa Catarina que muitos municípios têm sistemas próprios. Então, como fazer essa integração do meu sistema, o sistema que já estou acostumado há 5, 6 anos, para também atender essa demanda? Então, também temos algumas possibilidades, vamos conversar sobre isso. Como eu falei, a gente está na versão 1.3.7. Se você também já não baixou essa versão, você também tem a possibilidade de correção de alguns erros. Nesse diagnóstico, alguns de vocês relataram, olha, a minha dúvida é porque está travando, tem algum problema no ponto 3. Se vocês ainda têm esse 1.3.06, não baixaram ainda e querem permanecer um pouco com ele, apesar de que a gente indica que vocês sempre façam atualização, mas está disponível lá já um tutorial de correção dessa versão. Por isso, reforço, uma vez por semana, uma vez por mês, entre no site do Ministério da Saúde, porque certamente teremos novidades sobre o ESUS lá. No item integração do ESUS com os sistemas próprios, né? Os municípios têm os seus sistemas próprios, optaram por permanecer com seus sistemas próprios, mas têm então a importante tarefa de fazer com que os dados cheguem ao Ministério da Saúde de alguma forma. O Ministério da Saúde, ciente disso, o que fez? Disponibilizou uma forma de integração dessas duas situações. Tem disponibilizado um dispositivo de internet, que é o Thrift, que é considerado simples e de alta performance, é utilizado pelas redes sociais como Twitter, Facebook, então ele funciona com a agilidade necessária, mas que alguns aspectos operacionais precisam ser providenciados pelos municípios. A empresa que criou o seu programa próprio, ela precisa fazer uma compatibilidade desse Thrift, né, para que a gente possa fazer essa transposição. Então, é fundamental
que a empresa que vocês contrataram que faça essa adaptação para que possa fazer esse envio e utilizar da melhor forma possível. Uma outra coisa importante é que precisa ter uma versão do ESUS PEC no servidor, no servidor central de vocês. Então, vocês precisam ter primeiro essa adaptação do Thrift com o sistema próprio, mas também baixar uma versão de PEC no servidor para que seja possível enviar. E esse envio não se dá automaticamente. Vocês precisam fazer esse comando, e talvez seja aí a dúvida e a dificuldade que alguns de vocês têm. Então, é preciso fazer esse passo a passo para que vocês possam, então, integrar esse sistema. Temos algumas possibilidades, não é? O município envia diretamente, ou a gente pode ter um servidor regional, um servidor estadual, para que a gente possa ficar no estado ou na regional com essa informação agregada pelo município. Até o momento, o estado de Santa Catarina está discutindo e quer muito essa possibilidade de ter um servidor estadual, e se a gente conseguir isso a tempo, pode ser que a gente tenha uma possibilidade de centralmente, via a Secretaria de Estado, ter um filtro, não um filtro para corrigir nada, mas que possam as informações irem para o servidor do Estado e do Estado ir para o Ministério da Saúde. Isso é um processo que ainda está em discussão, não foi decidido. Mas cada município tem a sua responsabilidade de chamar a empresa que contratou e fazer essa adaptação, senão isso não vai ser possível de agregar. E temos a possibilidade do Thrift Cidadão, onde você vai migrar as informações do cadastro, ou o Thrift RAS, que vai também migrar alguns aspectos da atenção. Todas essas informações elas estão disponíveis nessa tela que vocês estão vendo. Tem o site que vocês podem recorrer, são informações que estão disponíveis no DAB. Eu sugiro que vocês entrem lá e tirem as dúvidas possíveis, porque temos manuais e temos bem explicado esse aspecto lá, ok? Muito bem, uma outra questão que chegou para nós é, o meu município aqui, a internet é muito lenta, é muito difícil, não vai dar para a gente participar. Realmente, nós temos grandes problemas com a internet, né? E pensando nisso, também o Ministério da Saúde disponibilizou um programa, que é o Programa Nacional de Banda Larga. Aqui no estado, nós tivemos a adesão de municípios, e aqui está a página do W, onde vocês, se vocês não aderiram ainda, vocês podem, então, fazer a sua adesão e também fazer o acompanhamento nesse link que está aqui, de como que dá, se você fez essa aqui, né? Como que está a situação do seu município, né? Nós temos, se você clica aqui e entrar, você vai ver a situação de cada um dos municípios e você pode verificar se o seu município fez ou não fez a solicitação, quantas unidades foram solicitadas e quais as unidades que foram atendidas. Nós temos um quadro que nós atualizamos hoje ainda, nós tivemos 212 municípios que solicitaram a integração. Depois de algum tempo, 5 desistiram integralmente, 5 municípios desistiram integralmente, outros desistiram parcialmente, ou seja, reduziram, pediram 52 e, na verdade, só querem 5 unidades instaladas porque viram que não haveria necessidade. O fato é que hoje, o quadro de hoje nós temos atendidos 160 municípios em Santa Catarina, dos quais 80 tiveram 100% das suas solicitações atendidas. E 45 tiveram entre 99% e 50% das suas solicitações atendidas. É importante a gente reforçar aqui que o atendimento depende de algumas questões que o próprio município ou no local da unidade precisa providenciar para que as suas solicitações sejam atendidas. Por isso, novamente, dá uma olhadinha lá nas orientações e faz o acompanhamento para que essa internet seja um pouco mais rápida e a gente possa, então, cumprir o prazo de maio de instalação do ESUS em todos os lugares. Outras dúvidas que chegaram também nesse diagnóstico temos várias fichas, quem preenche as fichas?
Quem é o responsável pelo preenchimento dessas fichas? Bom, cada ficha é destinada a um determinado tipo de procedimento e no manual está claro de quem é a responsabilidade, né? Quem é responsável por aquela ação é logicamente o responsável pelo preenchimento daquela ficha. Portanto, a ficha de cadastro domiciliar, quem faz o cadastro domiciliar são os agentes comunitários de saúde. Eles vão preencher e são responsáveis pelo preenchimento dessa ficha. Quem é que digita essa ficha? Vai depender de cada cenário. Vocês viram que são 6 cenários, né? E também depende das decisões da gestão local. Se eu tenho computador na minha unidade disponível e tem esse computador de uso dos agentes comunitários, por que não ele digitar? E ele tem essa competência, por que não ele digitar? Não tem essa competência, tem alguma dificuldade, bom, então o município precisa, a gestão local precisa decidir se vai contratar um digitador ou não. A princípio não precisa contratar digitador nenhum. Sei que as realidades locais são bem diferentes, mas não dá para a gente dar uma resposta. Quem vai ser? Essa não é uma decisão do Ministério, da Secretaria de Saúde. É uma decisão do gestor local. Então, essa é uma decisão interna. Algumas dúvidas sobre o preenchimento. Espero que as videoaulas, aquelas 9, nós fizemos uma para cada ficha, possam sanar. Convido mais uma vez, reforço o convite, porque nós, junto com a Secretaria de Estado e os nossos teleconsultores, se debruçaram sobre o manual para que numa videoaula fizesse da forma mais tranquila e mais detalhada a informação para vocês. Assistam as videoaulas. E se a dúvida ainda permanecer, faça uma teleconsultoria. Quem sabe a gente pode ajudar. Uma outra dúvida que surgiu nesse diagnóstico foi sobre o envio dos dados. Bom, o envio dos dados, se é uma questão do servidor, nós já conversamos, né? Mas se é uma questão sobre como que eu envio os dados, como que eu faço, que essa é uma dúvida que também chegou, para saber se recebeu ou não recebeu o meu envio. Quem faz essa administração é a pessoa que é responsável pela instalação, que se denominou administrador. Pode ser o gestor, mas também pode ser alguém que ele designou. Então, o gestor e o administrador, eles têm, e aqui na tela está mostrando para vocês, eles têm a possibilidade, então, do envio dos dados, né? E a partir dessa tecla gera lá um controle sobre se foi ou não foi enviado. Então, esse controle do envio e a comprovação do envio se tem no nível local. Agora, a outra questão, será que o Ministério recebeu, se não recebeu? Não, isso no município você não tem essa possibilidade. Você tem 2 possibilidades. Você ligar para o 136 e confirmar se recebeu ou não recebeu. E, periodicamente, a Secretaria de Estado da Saúde, ela, ali no GEABS, ela está recebendo alguns relatórios de envio ou não envio dos municípios. Então, você pode também utilizar desse dispositivo, né? Mas, no nível local, realmente, a gente não tem esse controle dentro desse aspecto. Uma outra dificuldade apontada nesse diagnóstico que a gente viu foi sobre os relatórios. A ideia que se tem no SUS é que os relatórios sejam qualificados, sejam mais fáceis, tenham informações atualizadas, seja possível de a gente acessar a qualquer momento. Estamos no processo de implantação. Esse é um problema que a gente ainda está tendo ao longo do SUS. Os relatórios ainda realmente não estão com a qualidade que a gente desejava e está sendo, nas novas versões do software, tentado sanar esse problema, está sendo atento. Nós temos algumas possibilidades de relatórios operacionais e relatórios administrativos. E temos também tipos de relatórios que algumas pessoas podem acessar. Então, o administrador, ele tem possibilidade dos relatórios, todos os relatórios, exceto o relatório operacional, que é de responsabilidade que é possível acessar pela coordenação da unidade
ou pelos profissionais de saúde diretamente. Mas ressalto que estamos com problemas e está sendo providenciado o ajuste desse formato do relatório. Uma outra questão é o backup, é a perda das informações quando eu faço nova instalação. Não é preciso perder informações, desde que se faça os processos de backup corretamente. É isso que a gente precisa cuidar. E isso não é só para o eSUS, em qualquer situação, quando a gente trabalha com computação. Então, nós temos duas possibilidades. Uma, que só é possível quando você aderiu ao PEC, que tem lá o íconezinho direto e você pode acessar diretamente. Ou a outra, sendo o PEC ou CDF, que é ir lá dentro do sistema e salvar a pasta diretamente data. A página de dados salva antes de desinstalar o anterior. Porque toda vez que nós vamos fazer uma nova versão, nós temos que desinstalar a versão anterior para instalar a nova versão. Então, antes da desinstalação, salva e depois, quando instalar, copia aquele arquivo no mesmo lugar que você vai ter assegurado o backup sem perda de informação anterior. Com relação ao boletim de procedimento ambulatorial. Eu não estou conseguindo fazer o boletim de procedimento ambulatorial. Essa ação ela só é possível se você aderiu se você tem o prontuário eletrônico. Em CDS, realmente, você não tem essa possibilidade de gerar. Então, a exportação do BPA só é possível no formato PEC e o administrador tem esse gerenciamento também. Bom, essas foram as questões que consegui verificar no diagnóstico, que a grande maioria dos municípios catarinenses respondeu, e a gente agradece por essa visão, porque esse diagnóstico tem unicamente a função de nos orientar para fazer webs como essa, ou também para organizar encontros regionais, né, para que a gente possa fazer a implantação. Mas a gente só vai conseguir ter êxito se a gente entender o quão importante é esse novo sistema, que no primeiro momento pode ser que nos pareça uma coisa grandiosa, que nos dá muito trabalho. E se a gente vê quais são os resultados que teremos mais à frente, e se todos nós, gestores, coordenadores, administradores, profissionais de saúde e instituições que estão ligadas e que defendem a implantação do Sistema Único de Saúde se engajarem para resolver os problemas que durante esse percurso se instalaram, com certeza nós teremos uma qualificação da informação que já é no SUS exemplo mundial e que a gente espera melhorar cada vez mais. Vou ficar aqui. Encerro aqui a minha intervenção, vou ficar à disposição de vocês. Temos o pessoal na Secretaria de Estado também, quero agradecer a participação nessa videoconferência de pessoas da Secretaria de Estado como o Carlos, que está sempre pronto para nos ajudar, para tentar resolver algumas dúvidas ou esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham, mas que se a gente não puder, a gente vai atrás da informação para vocês. Agradeço mais uma vez. E fico aqui à disposição para esse segundo momento. Enquanto tu falavas, então o pessoal já mandou duas dúvidas. A segunda do pessoal de Araquari era sobre a questão do backup, então tu respondesse depois, então eles já disseram que ficaram bastante aliviados, que não precisam perder informações, né? Que seria um problema, né? Sim. Eles disseram que perdiam, então agora eles já aparentemente entenderam como que faz, então agradeceram aqui. O pessoal de Luzerna fez uma pergunta: se usando o sistema próprio, tem que instalar o PEC centralizador ou pode ser instalado o PEC produção para fazer transmissão? A informação que eu tenho que precisa instalar o PEC no centralizador, no servidor central. Se não fizer isso, e esse segundo o Carlos me passou por telefone um pouco antes dessa nossa videoconferência, talvez seja o problema, a questão que está emperrando o envio. Precisa, no servidor central, instalar o PEC. Só assim você vai conseguir fazer essa compatibilização, essa transposição. Mais alguma dúvida, pessoal?
vocês estiverem aí, pode digitar, que a professora Josemari pode responder, com a ajuda do Carlos também, que ela comentou que também está online aqui para responder as dúvidas de vocês, né? Um momento bom, né, para tirar as dúvidas, como também é uma outra opção é fazer a teleconsultoria, né, mandar um e-mail pra gente, entrar em contato com a gente de alguma forma. O pessoal de Araquari então tá digitando, o Carlos também tá digitando pra gente para responder, fazer algum, né? Todo o sistema, quando a gente começa a implantar, é um sistema que precisa ajustes, né? Então, todas as dúvidas, elas terminam ajudando o Ministério a qualificar essas novas versões, né? Como a gente viu dentro do cronograma. Então, é importante a participação de todos, a adesão de todos. Em Santa Catarina, a gente tem sempre uma adesão ao Estado que adere bem às propostas, né? Ainda mais propostas como essas que vão qualificar o sistema e vão facilitar nosso trabalho. Claro. Então, só aproveitando, pessoal, enquanto eles digitam aqui, para lembrar, né, que a web de hoje fica disponível provavelmente na segunda-feira, assim como os slides, que tem todos os links, né, que a professora colocou para vocês, que podem auxiliar, então, nessa transição aí. Então, o Carlos aqui comentou, né, que recomenda o uso do PEC centralizador pelo fato dele centralizar as informações e utilizar o PEC prontuário para o prontuário eletrônico. Então, o pessoal de Luzerna, né, que mandou a dúvida. Aí, então, a resposta do Carlos, né, que é o apoio do SUS aqui para o Telesaúde, então. Eu acredito, então, que seja isso. O pessoal não mandou outras perguntas. Vamos ver. Então, aqui o pessoal de Araquari, né, falando que esses relatórios todos que foram apresentados, que alguns têm acesso, eu, como tenho o PEC centralizador, consigo tirar um relatório completo do que envio? Ou seja, de cada ficha, pois estou como administrador e gestor. E gestor eu coloquei para ter um acesso maior. Você está querendo saber se você sabe, ficha por ficha, o que você enviou. A ideia é que você saiba exatamente quais são as fichas que você enviou, para você ter esse controle, né? Seria importante que testasse para ver se realmente você está tendo problema ou não, mas a ideia é que você tenha a informação de todos os registros que você enviou, porque é essa segurança que você enviou. Muitas pessoas falam, criamos um sistema que fica na nuvem e a gente não sabe se chegou ou não. Por isso que a gente tem tido a discussão de enviar para ter alguns filtros, que a gente chama filtros em nível regional ou estadual, para que a gente tenha também no estado essa informação, mas a segurança do seu envio é através do relatório que vem para você das fichas que você enviou, sim. Você tem essa possibilidade de fazer esse controle. O pessoal de Luzerna, então, fez uma outra pergunta, na verdade, continuando a pergunta que eles fizeram primeiro, então, a transmissão do PEC produção é só para transmitir para o centralizador? Essa eu não sei responder. Eu gostaria se o Carlos pudesse responder. Não sei se você tem essa possibilidade dos procedimentos, não usando o centralizador, transmitir para todos. Acho que por isso que o Carlos insiste em que tenha o PEC centralizador para você poder integralmente mandar. Não sei se o Carlos pode esclarecer, mas acho que é sim. Esse é um processo só para intermediar. Certo, o pessoal de Itapema então perguntou quando teremos registros de hipertensos, diabéticos e gestantes cadastrados por microárea. Vou fazer essa pergunta ao DAB. Nós temos a possibilidade individualizada, né? Os relatórios, como a gente comentou, eles estão tendo problemas. Eu acho que esse é um grande onde o Ministério está se debruçando sobre essa questão. Veja, se a gente tem o cadastro do indivíduo e localiza esse indivíduo por microrregião, nós temos essa possibilidade. O que nos foi informado é que temos alguns problemas de relatório para agregar. Então, acho que essa é a ideia do Ministério, você ter por indivíduo, por família, por microárea, por área, por região, por município e assim por diante, né? Se você tem nos cadastros e nos procedimentos, e aí é fundamental, por mais que seja números para a gente cadastrar, mas quando a gente cadastra o indivíduo, a gente aloca corretamente, tem essa informação com a melhor qualidade possível para poder utilizá-la. A mesma coisa que eu não comentei na minha apresentação, mas tem uma pergunta que veio para nós,
Nossa, precisamos mesmo digitar o CID, são tantos números, é tão chato, demora tanto. Veja, uma das maiores dificuldades que a gente tem é a gente estabelecer por área, por município, por microárea que seja, quais são os grupos, quais são as áreas de grupo, áreas ou grupos de risco epidemiológico. Isso só é possível se a gente saber qual é o agravo que está acometendo as pessoas que a gente está atendendo, quais são os agravos ou os marcadores de onde que eles estão localizados quando a gente faz o cadastro. Se a gente não faz a informação do CID, veja, a informação do CID, o CID é o Código Internacional de Doenças, que é um número para que a gente não tenha que escrever, né? E aí que possa, através de números, fazer consolidados, porque se cada um escrever de um jeito, a gente não tem como consolidar a informação. Então, a despeito de ser número grande, a gente precisa, e isso é uma questão do ponto de vista que é ético e de resguardar, inclusive, o profissional, e a gente saber exatamente o que está acontecendo para planejamento local e gestão, é fundamental. Então, no primeiro momento, parecem muitos números, mas são números que internacionalmente foram definidos para codificar os agravos, para que a gente não tenha que escrever detalhadamente, que a gente possa agregar e ter a informação epidemiológica e de saúde de onde a gente está trabalhando. Não tem outro jeito de planejar, de atuar e de reduzir riscos, reduzir danos, se a gente não conhece a realidade epidemiológica. E como vai saber disso? Através da informação. No caso, internacionalmente se estabeleceu que é aquele código. E, portanto, é fundamental que todos que atendam façam procedimentos, especifique o motivo, né? Qual foi a causa, a queixa. Porque só assim a gente tem condição, então, de fazer ações de atenção, de atendimento, de prevenção e de promoção, em cima da realidade que a gente conheça. Certo. Acho que o Carlos está aqui digitando, então, para ajudar o pessoal ali de Luzerna, mas enquanto isso, o pessoal de Anchieta disse que eles ainda não estão com o ESUS instalado, estão coletando os dados e aí perguntam a partir de quando eles têm que estar com o ESUS instalado. O ESUS tem que estar instalado e funcionando até maio. Nós temos já municípios que estão funcionando há mais tempo e com dificuldades operacionais, motivo pelo qual estamos fazendo diagnóstico e videoconferência. A minha resposta é para ontem, vocês precisam estar com esse SUS instalado, porque quando forem começar a utilizar, vão começar a ver as dificuldades, que às vezes é por desconhecimento ou por falta de experiência no manejo, às vezes é pelo próprio sistema, né? Mas a gente recomenda que o mais rápido possível instale o ESUS para que possa utilizá-lo e não ter problemas no envio dos dados. Então, o pessoal de Itapema tem a pergunta se mesmo tendo PEC, precisa fazer a ficha individual no CDS quando atender o paciente. Aí o Carlos acho que respondeu aqui embaixo já que o PEC ele é unificado, então o procedimento do CDS está dentro do PEC, né? Então, caso decide fazer uma ficha individual e você tem o PEC, então é para utilizar. Utilize o PEC. Dentro lá, o PEC é isso, é o prontuário eletrônico, onde você tem todas as informações ali, então você pode utilizar a partir dali. Eu estou mandando aqui a pergunta, então aquela pergunta de Luzerna, né, que a professora não tinha a resposta, que eles mandaram pessoalmente, então acho que o Carlos não viu. Então, Carlos, eu estou te mandando a pergunta aqui deles, que é se a transmissão do PEC Produção é só para transmitir para o centralizador. Então, o pessoal de Luzerna, o Carlos não pode auxiliar vocês, então, com essa pergunta. Eu acho que, deixa eu ver se mais alguém... O pessoal de Luzerna comentou aqui que, segundo o manual, a instalação prontuário eletrônico do cidadão, o PEC pode ser utilizado em unidades básicas de saúde ou a partir de uma instalação única, como um prontuário municipal. Possibilita a importação de dados de outros sistemas, como o CDS, e os transmite para outros pontos, entre eles, por padrão, ao CISAP. Sim, essa é a função do PEC, mas a pergunta era se a transmissão de um sistema próprio, né, se teria que ser no PEC centralizador. E é isso que a resposta que o Carlos está dando, é preciso ter a instalação do PEC centralizador. Né? Vamos ver se alguém mais tem alguma dúvida, então, que a professora Josimari possa responder aqui, com a ajuda do Carlos também. Se não, temos também a possibilidade, como tem na apresentação,
através de helpdesk, através do 136 diretamente no DAB, ou helpdesk que fica ali, o Carlos é uma pessoa que está alocada especificamente para responder as questões que dizem respeito à operacionalização do sistema, né? As questões da operacionalização do próprio sistema, o Carlos é a pessoa mais qualificada que temos no estado de Santa Catarina hoje para responder as questões, por isso que ele está ali ajudando. Ele disse que todos os PEC envia dados para o Ministério, então caso o município não possua o PEC centralizador, esses dados irão para o Ministério, mas o que pede é que o município não terá os dados de produção do município. Né? Uhum. Certo. Mais alguma pergunta então, pessoal? O Carlos está digitando também mais algumas coisas aqui. Mas eu acho que de perguntas mesmo, acho que o pessoal já está quietinho, talvez, né, já responderam as dúvidas. Então, só para avisar de novo para vocês podem conferir os slides dessa web depois. Também as perguntas, né, ver essa parte das perguntas editada no vídeo que deve ser publicado, então, na segunda-feira. Então é isso, pessoal. Acho que o Carlos está aqui falando que é importante, né, uma recomendação de instalar, né, o PEC centralizador no município. É fundamental. É fundamental. Como toda versão, como todo software, ele tem alguns passos que se a gente pula, a questão entrava, a gente não consegue ir adiante. Então a gente recomenda que vocês sigam os passo a passo, porque foi tudo pensado para funcionar. Claro que tem alguns problemas que a gente vai ajustando. Mas se a gente não segue os passos da funcionalidade, aí fica um pouco mais difícil. Eu quero apenas reforçar, nós estamos finalizando, quero agradecer, dizer que estamos à disposição, agradecer o empenho de toda a equipe e contem conosco. Nós temos as teleconsultorias que podem ser, temos o helpdesk e estaremos aqui sempre que precisar. Estamos programando ações em conjunto com a Secretaria de Estado para que a gente tenha êxito na implantação em Santa Catarina e sejamos um estado com esse êxito. E na atenção básica, eu trabalho no Núcleo de Avaliação em Saúde aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós já damos exemplo na atenção básica porque temos os melhores indicadores da avaliação. Espero que a gente continue nesse pioneirismo, porque só traz benefício para nós, trabalhadores, e para a população a quem atendemos e que é o principal objetivo das nossas ações. Boa tarde, obrigado, ficamos à disposição, até uma próxima vez.